Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de trazer uma palavra para vocês, né? Que Deus falou muito ao meu coração. Ontem, no meu devocional pela manhã, eu li uma passagem na Bíblia que me chamou muito a atenção. E eu pude ver o quanto a Bíblia é um livro atual. A Bíblia serve para nos advertir, nos ensinar, nos corrigir e, né, ela é muito atual. Ela traz coisas pra gente nos dias de hoje, que foi coisas que aconteceram há muitos anos. E eu gostaria de deixar essa reflexão, né, para cada um de vocês, principalmente aos pais, né, referente a isso. Como a gente está vivendo nos dias que está tendo, né, essa questão de massacre nas escolas e toda essa questão das pessoas estarem apavoradas, a questão dos filhos e a criação dos filhos, foi isso que Deus colocou no meu coração. E ontem eu estava lendo aqui em 1 Reis, né? E ali fala de Davi, né? E dos filhos. Quem conhece um pouco já a palavra do Senhor já sabe, né? Um pouquinho da história. Davi teve um filho que se levantou contra ele, né? Que tomou o seu trono. E Davi teve que fugir do filho, que o filho era Absalão. E no decorrer da história, esse filho morre e Davi retoma o seu reinado. E aí a vida dele começa a prosseguir. Mas a gente vê que mesmo um homem segundo o coração de Deus, como a gente conhece na palavra do Senhor, Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Ele teve falhas na criação dos filhos dele. Absalão foi um desses filhos, né, que se levantou contra ele. Teve um outro filho, eu esqueci o nome, que também, né, não fez coisas tão boas assim. Não vou falar por questão, né, de internet e tudo, mas depois vocês pesquisem um pouquinho mais a fundo. Mas aqui eu gostaria de continuar falando de um outro filho, né, de Davi, depois da morte de Absalão, que continuou fazendo coisas assim ruins, né, coisas não boas aos olhos do Senhor, aos olhos de um povo, né, de uma nação que era Israel. E hoje em dia não está sendo diferente, né? E aqui em 1 Reis, no capítulo 1, versículo 5, que me chamou muita atenção, esse filho de Davi chamado Adonias, aí fala assim, ó: por essa época, Adonias, filho de Davi e Agite, começou a se gabar. Eu assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavaleiros e também 50 homens que serviam como sua guarda de honra. Seu pai, Davi, nunca o havia disciplinado. Nem sequer lhe perguntava: por que está fazendo isso? E isso, quando eu li, me chamou muita atenção, muito. Ele perdeu um filho anteriormente, então para aquele trauma que ele teve da perda de um filho, ele fez o que com, né, os próximos filhos que foram vindo? Ele não corrigia o filho. E na palavra de Deus está escrito isso. Ele nunca corrigiu o filho. Não é que não corrigia, ele nunca corrigiu. Ele nunca perguntava: por que você está fazendo isso, né? Criança, a gente sabe que faz arte. Então, a vida toda de Adonias, Davi não o disciplinou. E ele foi crescendo, achando que ele poderia fazer tudo. E aí, aqui é o momento que ele chega, que ele fala assim: eu vou ser rei no lugar do meu pai. E ele queria tomar o trono do pai dele. Assim como o filho que morreu, Absalão, também tinha feito. Só que não era esse, né, os planos do Senhor. Deus tinha para Salomão esse trono. E Davi já tinha prometido. Então aí vem, né, todo o decorrer da história. E essa falta de correção, né, de Davi para com o filho, levou à morte desse filho, mais para frente no texto, né? Davi fica sabendo que o filho se levantou e tentou tomar o seu trono. Isso é uma traição, né? Porque o pai não tinha isso para ele. E aí Davi coloca Salomão como rei. E quando Salomão é ungido rei, Davi prepara tudo. Adonias tem medo, né? Ele percebe que o rei já está estabelecido pelo pai, pelo povo, ungido pelos profetas da época. E aí não tem mais o que fazer, porque ele estava só tramando. E tramando com pessoas da confiança, que era da confiança do rei. E aí eu fiquei muito impressionada com isso, sabe? Eu falei assim, hoje em dia a gente tá vivendo nesses tempos. A gente não quer corrigir os filhos, né? Muitas vezes porque Davi ali não queria corrigir por causa de um trauma, né? Ele perdeu um filho. E aí ele não
passou essa correção adiante para os outros filhos. Ele foi deixando confortável. Mas é necessária a correção, né? A palavra do Senhor nos fala que a gente tem que corrigir os nossos filhos muitas vezes com a vara. E a vara é uma vara no sentido não figurado, no sentido real mesmo. Às vezes a gente tem que corrigir nossos filhos, tem que colocar de castigo, tem que chamar atenção, tem que estar vendo de perto, porque senão nós vamos perder os nossos filhos assim como Davi perdeu seu filho. Davi perdeu o seu filho porque ele tinha receio de corrigir o seu filho. A gente não pode ter esse receio. Nós estamos passando por tempos muito difíceis, né? Onde as nossas crianças estão passando por esse período muito terrível, né? De outros jovens, outras crianças querer os atacarem, querer tirar as suas vidas. Mas essas crianças que estão se levantando para fazer esses ataques, essas crianças estão precisando de algo. Elas estão gritando por um socorro. Assim como esse filho de Davi, Adonias, estava fazendo essas coisas erradas, mas era porque ele precisava da correção no tempo correto, no tempo certo. E nós, hoje, pais, estamos fazendo isso. Não estamos corrigindo nossos filhos, não estamos próximos dos nossos filhos, não estamos fazendo aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Aqui em Efésios 6:1 fala assim: filhos, obedeçam seus pais no Senhor, porque isso é certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento como promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Nós devemos educar os nossos filhos na instrução que vem do Senhor. Isso está muito claro. E a Bíblia é uma palavra atual para nós hoje, sim. Sim. Para nós que somos cristãos e para mesmo quem não é. A Bíblia é o melhor, como que eu posso dizer? É um livro guia para nós, em tudo, em todas as áreas da nossa vida. Mas nessa questão é um livro guia. Porque se nós não disciplinarmos nossos filhos, eles vão morrer no mundo. Eles vão morrer na mão de outras pessoas. Eles vão morrer por falta de disciplina, que é necessário, né? É muito necessário. Muitas vezes a gente terceiriza o nosso cuidado com os filhos para outras pessoas. Eu sei que tem muitos pais e mães que trabalham, que precisam, né, trabalhar e deixar o seu filho com alguém, o seu filho na escola. Mas eu estava tendo uma conversa com algumas mães essa semana, levando o meu filho para a escola, e a gente chegou à conclusão: algumas pessoas precisam realmente, né, abrir mão, muitas vezes, da criação, de estar mais próximo do filho para trabalhar. Mas muitas não. Muitas é vaidade, né? Essa questão do feminismo e da competição com o homem cresceu muito. E as mulheres que não querem se tornar mães, ou as mulheres que são mães, não querem educar os seus filhos. Porque educar dá trabalho. Educar, a gente tem que perder tempo. Não perder, né? Ganhar tempo. Mas assim, tem que se dedicar. Tem que falar sempre a mesma coisa. Às vezes você tem que usar a vara da correção com seu filho. Muitas vezes você tem que falar com ele mais de 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E isso gera um estresse na mãe, né? Porque a maioria das vezes, a mãe é quem está em casa, a mãe que está no lar, né? E as mães não querem mais isso. As mães querem deixar os seus filhos na mão de outras pessoas para não ter esse trabalho. E hoje em dia nós estamos tendo crianças, jovens, adolescentes, né, de um jeito que eles estão gritando por socorro e ninguém está percebendo. A família não está percebendo, né? Esses jovens que estão atacando outros jovens, outras crianças, estão gritando por socorro. Algo está faltando. Algo os pais deixou passar, né? E essa disciplina aqui, que fala na palavra de Deus, é necessária. Porque quando você ensina o teu filho no caminho que deve andar, ele não vai se desviar quando ele crescer. É como se você pegasse o seu carro e fosse no endereço 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Às vezes você precisa de alguém que te explique o caminho, às vezes você precisa ir com um GPS, mas depois de um certo tempo, você aprende o caminho e já não precisa mais de ninguém. Não precisa mais que ninguém te leve ao lugar, não precisa mais de um GPS para te levar, você já sabe assim o caminho. E é isso que é a palavra de Deus, ela é um caminho. Você vai instruir o seu filho nesse caminho. Todo dia você vai inculcar na mente e no coração dele a palavra do Senhor.
e ele vai crescer e não vai se desviar. Mesmo que no futuro algo diferente do que você ensinou para ele aconteça, ele vai ter a percepção de voltar, de fazer o retorno e voltar para aquele caminho ao qual ele foi ensinado. Ele terá temor do Senhor, ele terá amor pelo Senhor. E se você se guiar para ensinar o seu filho na palavra de Deus, a gente não vai ter o trabalho. A gente vai criar homens e mulheres fortes para essa sociedade que está tão difícil, tão difícil. Na palavra do Senhor tem muitos exemplos de pais que foram muito bons servos do Senhor, leais, fiéis, como Eli, o profeta Eli, como o profeta Samuel. Só que eles chegaram a um ponto que eles, não que seja errado servir ao Senhor, é um fato que agrada muito a Deus, a gente estar ali servindo e fazendo a sua vontade. Mas Deus quer também que a gente cuide da nossa família, cuide dos nossos, cuide do nosso lar, cuide do nosso esposo, dos nossos filhos. A gente tem que dividir o nosso tempo. E ali, esses profetas perderam seus filhos foram maus, seus filhos fizeram coisas que não eram de agrado do coração do Senhor. E eles perderam a vida também. Né? O profeta Samuel, muitas pessoas sabem, foi ele quem ungiu a Davi rei, ele fez tantas coisas através, né, do Senhor, e no final da vida dele, os filhos dele e os filhos de Eli perderam as suas vidas, porque eles se tornaram homens maus. Eles estavam tão dedicados em fazer a obra do Senhor que eles não cuidaram dos filhos adequadamente. Não ensinaram aquilo que eles ensinavam para o povo na época, de temor do Senhor, do amor do Senhor. Eles não ensinaram isso dentro dos seus lares, para os da sua casa. E eles perderam os filhos por causa disso. Muitas vezes a gente está lá fora trabalhando, trazendo pão, que é uma coisa, né, muito boa, mas a gente tem que ter esse olhar. Será mesmo que eu preciso de tudo isso? Será que eu não posso tirar um tempo para cuidar do meu filho mais de perto e ensiná-lo e guiá-lo até ele vai voar, daqui a pouco ele vai crescer. Eu tenho um filho de 5 anos e eu voltei a trabalhar no início, quando ele nasceu, mas eu comecei a perceber que não dava mais. Meu filho começou a ficar doente frequentemente e eu não estava ali para cuidar dele. E aí Deus foi tocando no meu coração que eu tinha que estar no meu lar, que eu tinha que cuidar dele. Seria um período que vai passar rápido, mas eu teria que estar com ele em casa. Hoje eu estou com o Davi em casa, já vai fazer 3 anos, né? Eu saí do serviço quando ele ia completar 2 anos, ele já tem 5. E eu estou com ele em casa, eu levo ele para a escola, eu estou perto. Quando há algo necessário de correção, eu estou ali para ver. Algo na escola, eu estou ali para a professora falar comigo. E é corrido, é difícil. O meu dia a dia é difícil, é pesado. Tem dias que eu estou cansada, eu estou esgotada, eu estou estressada. Mas é um período. Isso vai passar, ele vai crescer. E esse período que eu estou com ele, de perto, ensinando o meu filho, guiando o meu filho, mediante a palavra do Senhor, no futuro vai trazer muitos benefícios. Eu estou ali para corrigi-lo se for necessário. Se for necessário usar a vara, eu uso a vara, eu e meu esposo. Nós guiamos o Davi mediante a palavra de Deus. E eu quero deixar essa reflexão para você. Essa reflexão para você parar e pensar, você como mãe, você como pai. Eu sei que você quer o melhor para o seu filho, você quer dar para ele aquilo que você não teve. É muito válido isso. Mas mais do que dar bens materiais ou coisas ou dinheiro, é a sua presença. É o primordial, é o principal. É a tua presença para você conseguir ver coisas no seu filho no dia a dia que se você estivesse trabalhando o tempo todo você não veria, porque outras pessoas iam estar cuidando do seu filho. Outras pessoas iam perceber ou não, e você ia falar assim, nossa, eu não tenho tanto tempo de cuidar do meu filho, não vou corrigi-lo, não vou chamar atenção, tadinho, eu já não tô tão presente, eu vou deixar passar, eu vou abraçá-lo, eu vou amá-lo. E não é isso que às vezes ele precisa. Ele precisa de amor, sim, mas o amor também vem com a correção. Né? Então, é essa palavra que eu gostaria de deixar ao seu coração, de mãe, de pai, né? Mediante a palavra que Deus falou muito comigo. Não deixe de cuidar de seus filhos. Não deixe seus filhos morrerem por falta de disciplina, por falta de correção, por falta de estar mais próximo e perceber. Olhe. Não deixe seu filho no celular, não deixe seu filho na TV, seus filhos pequenos, seus filhos jovens e adolescentes. Olhem mais de perto.
esteja mais próximo, ouça o seu filho, ouça o que seu filho tem a te falar, seja amigo do seu filho para que ele confie em você, para que ele fale para você os anseios, as angústias que ele tem no coração. Nós já fomos crianças, jovens e adolescentes, né? A gente sabe pelo que essa fase eles passam. Muitas vezes eles não querem falar com os pais, eles têm muitas questões internas, muitas coisas emocionais que não é colocada para fora. Seja um bom pai, seja uma boa mãe, seja presente na vida do seu filho. Eu faço hoje de tudo pelo meu filho. Eu procuro estar presente em reuniões escolares, em coisas que ele precisa fazer. Eu procuro dar o meu melhor, porque eu sei que vai fazer diferença na vida dele no futuro. Na minha vida, a minha mãe não estar tão presente em certas questões da minha vida fez diferença. Eu carrego traumas, eu carrego questões, né, da minha infância, e eu procuro fazer ao contrário com meu filho. Eu procuro estar presente para ele a hora que ele precisar, para que ele tenha lembranças, recordações boas, né, de mim, mas não só de que eu só afaguei, mas de que eu corrigi quando necessário também, tá bom? Então, que você fique com essa palavra, tá? Essa palavra está em 1 Reis 1 e 2, depois vocês podem estar vendo. Só para finalizar, mais um ponto que veio depois também chamou muito a minha atenção aqui em 1 Reis, foi o seguinte, deixa eu abrir aqui novamente, que já é no capítulo 2, né, quando Salomão já é declarado rei, e aí a sua mãe vai, né, a Batseba, a mãe de Salomão, vai entrar no palácio para falar com ele. E a atitude dele foi, assim, linda, me chamou muita atenção. E aí fala assim, ó, então Batseba foi até o rei Salomão para falar com ele sobre o pedido de Adonias. O rei se levantou do trono para recebê-la e se curvou diante dela. Depois que o rei voltou a sentar-se, ordenou que trouxessem um trono para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. 1 Reis 2, 19 e 20. Gente, achei tão lindo a atitude do filho. Ele já era um rei, ele não precisava se curvar para a mãe. Ele, né, poderia demonstrar o respeito dele, o amor, o carinho pela mãe, de outra maneira. Mas aqui mostra a criação de Salomão, como ele foi criado pela mãe. A mãe o ensinou, né, boas maneiras, respeito. Aqui nessa única frase, demonstra que esse foi um filho que foi ensinado nos caminhos do Senhor, né? E fica de alerta para você. O vídeo ficou um pouquinho longo, vocês me perdoem, mas era isso que estava dentro do meu coração, tá bom? Um beijo, Deus abençoe, uma boa quinta-feira para todos e que Deus possa ajudá-lo, né, a fortalecê-lo e ensiná-lo aquilo que você deve ensinar para o seu filho, aquilo que você tem que fazer na sua caminhada, no seu dia a dia com a sua família, tá bom? Um beijo, fica com Deus.